De acordo com a Organização das Nações Unidas, a cada hora, 228 crianças são exploradas sexualmente em países da América Latina e do Caribe. Neste mesmo ranking, o Brasil aparece no topo da lista. A pedofilia está classificada pela Organização Mundial da Saúde entre os transtornos em que pessoas adultas têm preferência sexual por crianças e adolescentes que ainda não atingiram a puberdade. Os escândalos envolvendo grandes instituições e a divulgação de imagens pornográficas em fóruns online nos faz repensar os cuidados com a proteção desses menores. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que está nos acompanhando pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/Viva Voz Univale e o nosso Instagram é o @VivaVozUnivale. Bom, hoje nós estamos recebendo o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Itajaí, Jonathan Cardoso Regis, que também é professor do curso de Direito aqui da Univale, quem a gente já agradece a participação no programa. Bem-vindo. Obrigado, Lisa. Obrigado, Luana. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da TV e Rádio Univale. Bom, professor, a pedofilia ainda é um assunto que assusta milhares de pessoas e acaba estampando ainda capas de jornais, revistas, todos os anos, né? Para a gente começar essa conversa, o que pode ser considerado pedofilia? Na verdade, é importante a gente deixar claro desde já que pedofilia não há nenhuma previsão no ordenamento jurídico brasileiro tipificando a conduta pedofilia como crime. Né? Como foi bem mencionado agora no início, é tratado pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, como um transtorno, né, uma doença, um transtorno de preferência sexual onde acaba tendo uma preferência por faixa etária, né, entre criança e adolescente e geralmente o pré-púbere, né, até mais ou menos os 13 anos de idade. A gente está falando, na verdade, de uma conduta que acaba ferindo e agindo em desconformidade com os preceitos e princípios éticos e morais, né, da sociedade contemporânea. Certo, então, mas de qualquer maneira, pedofilia a gente poderia chamar então de qualquer tipo de relação entre um adulto e uma pessoa menor, é isso? Exatamente. Nós temos como sujeitos ativos, né, o dito pedófilo, certo, o homem ou a mulher, né, que tem a preferência, essa predestinação, e não se sabe, e como eu sou da área jurídica e não da área da saúde, não sabe efetivamente o que acaba despertando esse direcionamento ao menor impúbere, nessa preferência sexual, mas também que não chega não necessariamente na questão da relação sexual em si. Há previsões, tanto no Código Penal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, criminalizando determinadas condutas que acabam, na verdade, indo ao encontro da conduta praticada pelo pedófilo. Como a gente tem aí, no caso do Código Penal, o estupro de vulnerável e N situações aí previstas no artigo 240, 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, como a questão da divulgação de imagens, comercialização, enfim, que a gente acompanha aí nos noticiários quase que diariamente. Certo, professor. E uma pesquisa divulgada pela Universidade de São Paulo, a USP, realizada com pessoas entre 18 e 30 anos, constatou que a maioria dos adolescentes estão iniciando a vida sexual entre os 13 e os 17 anos, né? E a gente também encontra diversos relatos de jovens de 13 anos que já estão namorando, já têm relações, né? Até que ponto isso pode ser saudável e quanto não pode ser saudável, pode se enquadrar num caso de pedofilia ou não? Eu particularmente vejo, e até como pai, né? É uma situação extremamente preocupante. A gente está antecipando, digamos assim, uma etapa, ou cortando, na verdade, uma etapa desse processo de desenvolvimento do adolescente, né? E permitindo que uma pessoa que recém saiu da condição de criança, conforme dita o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, e permitir, por assim dizer, uma relação de namoro que a gente sabe que acaba ultrapassando os limites e ingressando na relação sexual. Então é extremamente preocupante essa situação.
E é complicado porque, ao mesmo tempo, a gente percebe muitos jovens que se relacionam com pessoas com uma idade muito superior. E até, já mencionando algo que você mesmo disse no início, a questão moral e ética, da cultura da nossa sociedade, isso é aceito, né? Quando, por exemplo, especialmente mulheres, né, meninas, namorando com homens mais velhos, né? Agora, mesmo que haja consenso nessa relação, é possível caracterizar uma relação dessas como pedofilia? Bom, isso vai depender da situação, da condição da aceitação dos pais, que eu entendo que se há uma aceitação dos pais, talvez a gente não tenha efetivamente a caracterização da conduta de pedofilia. Há algumas previsões aí no Código Penal, a questão do, como eu falei, do estupro de vulnerável até os 14 anos, até mesmo pela fragilidade que essa pessoa em processo de desenvolvimento detém. Há uma agravante no crime de estupro, que é a relação sexual na situação ali forçosa, né, mediante violência ou grave ameaça, na faixa etária entre 14 e 18 anos de idade. Mas se há o consenso por parte do menor, né, é extremamente complicado a gente estabelecer que há efetivamente o crime, né? Somado ao fato, como eu já fiz menção agora há pouco, da aceitação por parte dos pais em concordar nesse relacionamento, né, entre o menor e o maior de idade. Que seriam as pessoas responsáveis. Exatamente, pelos exatamente. menores. Bacana. E, bom, segundo dados do Disque Denúncia de 2016, divulgados pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, cerca de 15.707 crianças e adolescentes podem ter sofrido algum tipo de violação como a exploração sexual e a pornografia infantil, né? Quais são os casos de abuso infantil que são mais recorrentes, então, que entrariam no quadro da pedofilia, né? Além do abuso sexual, enfim. Nós temos a questão do próprio abuso sexual, né, o estupro de vulnerável, e com um boom aí das redes sociais, a internet, eu acho que nos últimos 20, 30 anos, não mais do que isso, eu acredito que nos últimos 20 anos, onde a gente teve um salto considerável aí no acesso e na facilidade de acesso à internet, isso acaba ampliando o alcance dessas informações, dessas imagens. A divulgação nas redes sociais, até o próprio pedófilo tem as próprias reportagens e estudos acabam demonstrando que eles acabam trazendo um perfil falso que acaba atraindo o menor, né, falando a mesma linguagem, enfim, mas com uma finalidade totalmente diversa do que tão somente estabelecer um laço de amizade. Né? Aquele velho jargão, mas recente jargão ali, o manda nudes, né? Que veio com o boom aí do Snapchat, acaba também levando essa questão da divulgação, do recebimento das imagens, a retenção ou a divulgação dessas imagens, seja de maneira gratuita ou mesmo com alguma retribuição aí financeira. E também é difícil, até em casos assim, o menor, às vezes, até pensar, ainda mais entre essa idade, tá entrando na adolescência, né? Que aquilo, na verdade, é um ato de pedofilia, um ato não consensual, né? Eu, por exemplo, durante a produção, a gente comentou, eu assisti um filme há muito tempo, que o nome é Confiar, que conta bem essa história. A menina se envolve com um cara mais velho, que acaba estuprando ela, enfim, através de uma rede social. E depois, para ela aceitar que esse relacionamento, na verdade, foi um relacionamento abusivo, foi um estupro, caso de pedofilia, é muito difícil. E até os pais, eles acabam se culpando por deixar, né, pela filha ter passado por essa situação, né? Não, exatamente. É extremamente complicado. A gente tem, com a facilidade de acesso, a gente vê crianças, na verdade, com celular, com tablets, enfim, e acesso à internet. Muitas vezes nós, como pais, não temos um controle efetivo muito embora existam ferramentas de controle, né? Há sempre aquele jeitinho brasileiro de procurar burlar o mecanismo de bloqueio. Mas é fundamental deixar claro a importância da fiscalização por parte dos pais no que os filhos acessam, deixam de acessar, com quem estão falando, com quem eles estão entrando em contato, né? Até mesmo para procurar minimizar ou melhor,
denunciar, na verdade, essas pessoas que acabam fazendo uso desses mecanismos, né, tendo, na grande maioria das vezes, uma intenção extremamente negativa e criminosa. Agora, comandante, um fato muito recente, o Papa Francisco acaba de pedir perdão por toda a monstruosidade, termo que ele usou, dos crimes de pedofilia já cometidos dentro da Igreja Católica. Ele considerou a pedofilia um pecado terrível que contradiz tudo o que a Igreja ensina. Agora, realmente é algo muito chocante, difícil de lidar. E como lidar, né? Como é que a sociedade pode lidar com situações em que muitas vezes o agressor é uma autoridade, é alguém confiável, como a Luana disse, é uma pessoa respeitada pela vítima, né? Entra a questão, eu vejo a questão educacional e social, nesse processo de construção de informações, de conhecimento do que efetivamente está acontecendo. Né? Foi mencionado ali no início da reportagem, 228, acho que por hora, né? Salvo engano. 228. Por hora? Ou por dia? De vitimização. A cada hora. Então é um número que choca. Né? E isso, a gente acredita que esse número de 228, né? E quantos não vieram à tona no que se refere à denúncia? Claro. Né? Existe uma cifra negra, né, dentro desses 228, talvez seja o dobro, o triplo. Então, eu acredito que esse processo de educação, de conscientização e de discussão, na verdade, em relação a essa temática, não é tão não recente, mas extremamente atual, que é a pedofilia, até mesmo para que a gente consiga estabelecer políticas públicas, palestras, enfatizar ainda mais nas escolas, nas redes sociais, na mídia, em todos os mecanismos aí de divulgação, de informação, para que tenha um maior alcance possível, para que a gente consiga identificar essas pessoas, né, e responsabilizá-las efetivamente. Vamos para o intervalo? Vamos. Então, a gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com Viva Voz falando hoje sobre pedofilia. Volta com o Viva Voz de hoje, que está falando sobre pedofilia. Nosso convidado é o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Itajaí e também professor do curso de Direito aqui da Univale, Jonathan Cardoso Regis. Bom, professor, em 2015, o filme Spotlight, Segredos Revelados, ganhou o Oscar na categoria de melhor filme. O longa, ele trata justamente de um grupo de jornalistas que investiga casos de abuso sexual realizado por padres católicos que eram acobertados pela igreja. Você percebe que o senhor percebe que não só em instituições religiosas, mas também em empresas com um grande destaque na mídia e outros desse segmento, há uma maior necessidade de abafar escândalos como esse? Geralmente a questão da pedofilia e a gente acompanha isso, principalmente pela mídia, que acaba vindo à tona essas questões, e infelizmente ou geralmente acaba envolvendo ou pessoas inseridas aí no contexto religioso, né, ou pessoas públicas, né? Mas a gente sabe que por trás desse número, com certeza é um número muito maior de pessoas próximas, tanto a criança quanto a adolescente, que acabam as vitimando nessa conduta aí denominada pedofilia. Agora, comandante, de que forma a Polícia Militar lida com casos que podem vir a ser caracterizados como pedofilia? Na verdade, as ligações que a gente acaba recebendo na Central Regional de Emergência, muitas vezes não acabam vindo com essa expressão pedofilia, né? Geralmente acaba trazendo alguma situação relacionada principalmente ao estupro de vulnerável, uma exploração sexual específica envolvendo menores de idade. Claro que a gente atua de maneira efetiva, identificando e prendendo os autores ou o autor do cometimento desse crime contra a dignidade sexual do menor. E, na verdade, ao longo do processo de investigação conduzido pelo delegado de polícia, que se vai verificar efetivamente se aquele crime sexual decorreu de uma conduta relacionada à pedofilia. E tem denúncias? Acontecem denúncias? Ou as pessoas ainda preferem se calar diante de situações como essa?
Eu confesso que não me recordo de a gente receber denúncias especificamente voltadas à questão da pedofilia. Há um certo receio, muitas vezes, pelo denunciante, ou a própria vítima, ou pessoas próximas, familiares, principalmente em razão de um reflexo negativo que pode ser gerado em razão dessa conduta, né? Até mesmo porque a gente há situações em que há um envolvimento direto de pessoas próximas, né? Um pai, um irmão, um tio, um avô, um vizinho, né? E ficam receosos em acabar desestabilizando a família ou algo nesse sentido, e aí entra justamente nessa questão, nessa cifra negra. Certo. E bom, professor, em 2015, a Justiça de Santa Catarina condenou a 117 anos de prisão um morador de Brusque que estuprou pelo menos 4 garotas e convenceu outras a se exibirem em frente à webcam. Essa foi a maior condenação do Estado por crimes deste tipo, né? Como que funciona a legislação quando se fala de abuso infantil, pornografia infantil, quando se trata desses assuntos? Nós sabemos que desde 90 nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, e mais recentemente, na verdade, há 9 anos atrás, em 2008, houve um acréscimo na parte em que tipifica algumas condutas, caracterizando como infração penal, em responsabilizar pessoas que acabam realizando divulgação, não só a gravação, mas a divulgação, comercialização, aliciamento, enfim, tratando como crime. Há uma previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 240, e há desdobramentos dentro do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 240A, B, C e D, enfim, em que estabelecem penas que vai entre 4 e 8 anos, ou um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com cada conduta. É claro que para se chegar a uma pena aí de 117 anos, de uma condenação de 117 anos de reclusão, havia aí, como você mencionou, 4 vítimas. Há situações que acabam agravando a pena pelo fato de envolver um menor, há a situação pelo crime praticado, não só a divulgação de imagem, mas a exploração sexual e o estupro de vulnerável propriamente dito, ou se foi na faixa etária entre 14 e 18 anos, como mencionei, é causa de aumento de pena. Então tudo isso vai acabar levando e agravando a resolução da situação do processo, né, do cometimento por parte do agressor. Eu sei que deve ser difícil, até como estudioso na área jurídica e também como policial, identificar um pouco mais essas pessoas, né? Até porque você mesmo já comentou aqui que muitas vezes acaba não havendo denúncia, elas ficam encobertadas pela própria família e tal. Mas, em termos gerais, é possível traçar um perfil das pessoas que cometem esse tipo de crime, de abuso, enfim? É extremamente complicado. A gente acaba constatando que, na maioria dos casos, acaba tendo como pedófilo ali o homem, né? Do sexo masculino. A mulher, dificilmente, não me recordo de alguma situação recente envolvendo mulher com pedofilia. Certo. Então, acaba gerando aí, pelo que a gente acompanha nos noticiários, enfim, o homem na faixa etária entre 25, 40, 60 anos de idade, que é o que a gente tem acompanhado aí através da mídia. Geralmente não são pessoas ignorantes no sentido literal da palavra, são pessoas que detêm um certo conhecimento, né? E vale ressaltar também, mais uma vez, que a questão da pedofilia é tratada pela OMS como doença, né? E em razão disso, alguns trazem à tona não efetivamente a responsabilização. Claro que tem que responsabilizar criminalmente pela conduta praticada pelo pedófilo, mas muitas vezes levá-lo para o sistema prisional pode agravar ainda mais, somatizar ainda mais esse comportamento dele. Então tem que ser trabalhado e analisado, claro, caso a caso, não dá para a gente generalizar. Tratar, ele necessita, na verdade, de tratamento e não único, exclusivamente, ou paralelo a isso, né? O cumprimento da pena pelo crime praticado. Pelo fato de ser tratada a pedofilia como doença,
E aí, se ficar caracterizado como ele sendo um inimputável ou um semi-imputável, ele acaba não, pela legislação, ele acaba não ingressando no sistema prisional, mas sendo aplicado medidas de segurança, onde ele vai receber ou uma internação em hospital de custódia ou um tratamento ambulatorial para realizar esse tratamento. E, professor, caso seja um menor de idade que abuse de uma criança de 3, 4 anos, como que a justiça trabalha isso? Se for menor de idade, né, acaba entrando na regra estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se for adolescente que praticou a conduta, e aí adolescente lê-se a pessoa com idade entre 12 e 18 anos, ele estará sujeito à aplicação, de ser aplicado a ele, imposto a ele, uma das medidas socioeducativas previstas lá no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai de uma advertência até a internação. Claro que a internação está expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são para os atos infracionais que forem praticados mediante violência e grave ameaça. E essa conduta que você trouxe à tona é justamente nesse sentido. Claro que existem diversos fatores também que devem ser analisados visando a responsabilização. Não só a responsabilização, mas as medidas socioeducativas, elas têm o condão, têm a finalidade também de reeducação, né? de correção, e não tão somente, na verdade, não é de punição, mas de buscar esse processo de ressocialização, de conscientização e de reingresso ao convívio em sociedade, para que ele não volte a cometer e adotar condutas dessa natureza. Bom, voltamos à internet, porque eu acho que ali o perigo está mais próximo de todos nós, mesmo que a gente não perceba, né? E nós levantamos vários dados interessantes na produção, né, Luana? E entre eles, sobre um especialista no combate à pedofilia, que é um advogado americano chamado Ernie Allen. Ele afirmou em uma entrevista para a BBC Brasil que os pais subestimam os riscos da internet. E ele citou um estudo realizado em 2009 nos Estados Unidos, que revelou que 53% dos meninos e 28% das meninas entre 12 e 15 anos assistem a cenas de sexo explícito na rede. Você acha que esse é um comportamento, essa possibilidade pode impactar na vida desses adolescentes de forma negativa? Qual a sua visão? Aí nós voltamos à questão ética, moral e de bons costumes, né? Como a gente já havia feito menção ali antes no primeiro bloco, há instrumentos de bloqueio e de controle, mas sempre tem um jeitinho de se burlar, né? Então é extremamente complicado esse controle. Às vezes os pais estão trabalhando o dia inteiro, o filho estuda um período, no outro período está em casa, né, ou tem atividades extracurriculares, mas acaba tendo um certo período de tempo sozinho e até mesmo, às vezes, com a própria presença dos pais, vai para o quarto, enfim, né, e não se tem essa observância incisiva por parte dos pais. Claro que o adolescente ele tem que ter, ele precisa de um espaço, né, dele, né? Todos nós. Então é extremamente complicado. E muitas vezes acaba tendo um desvirtuamento nessa condição de relações sexuais, enfim, que como eles estão em processo de formação, eles acabam, não só de curiosidade, mas eles também acabam acreditando que eles tomam aquilo como verdade, como se fosse uma situação totalmente natural, né? E na verdade não é. Então é extremamente preocupante essa facilidade de acesso, né, a determinados sites nesse processo de informação. E bom, professor, qual é a melhor maneira então de denunciar quando a pessoa presencia casos como esse, seja pornografia infantil, abuso de menores, enfim? Nós temos um canal direto fazer propaganda, né? Da instituição, há um canal direto aí através do 190, né? Tem o número também da Polícia Civil, tem disque denúncia, há ferramentas aí no site das duas instituições, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, da realização aí de denúncias anônimas online, né? Há um número específico, salvo engano, acho que é o Disque 100, né? Que também oportuniza que o denunciante ou a própria vítima
traga ao conhecimento das autoridades públicas, não só de segurança pública, mas também de atendimento, né? Buscando levar ao conhecimento, até mesmo para a gente minimizar essa cifra negra existente e identificar o possível ou efetivo agressor e criminoso e responsabilizá-lo efetivamente, se não com uma prisão em flagrante, mas identificando, trazendo subsídios mínimos necessários para a instauração de uma investigação e um inquérito policial para futuramente responsabilizar. Bom, a gente agradece muito sua presença. Eu acho que falar sobre o assunto é super importante. As pessoas ainda têm um certo medo de tocar nesse tipo de tema. Então, nós agradecemos muito a participação do comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Itajaí, também professor do curso de Direito aqui da Univale, Jonathan Cardoso Regis. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez e estamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigada, professora, e obrigada a você que esteve nos acompanhando em mais um Viva Voz. E a gente se vê então no próximo programa. Até lá!